Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica. Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede o privilégio de estarmos juntos na manhã desse santo dia. Com a Bíblia na mão, com a lição bíblica também, vamos passar alguns momentos estudando sobre o Evangelho de Mateus, a segunda lição desse trimestre. Convido vocês a orarem comigo. Fechemos os nossos olhos, inclinemos nossa cabeça e oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, honra e glória ao Teu nome, porque Tu és digno, Senhor. Te bendizemos por este instante, esta oportunidade que nós adentramos nos lares dos Teus filhos, mais uma vez, na manhã desse santo dia, para Te adorarmos através do estudo da lição bíblica. Eu oro, meu Deus, para que esta semente encontre um solo fértil e que todos juntos possamos crescer na fé. Eu oro, meu Deus, para que a ministração, toda ela, na unção do Teu Espírito, nos fortaleça nesta caminhada, nos fortaleça nessa jornada. Eu oro suplicando a Tua bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos estudando uma nova série de lições bíblicas, iniciada no sábado passado, com o tema Deus conosco, estudos baseados no Evangelho de Mateus. No sábado passado, aprendemos que Mateus, ou Levi, era filho de Alfeu. Ele era publicano, ou seja, alguém que trabalhava no serviço público, e uma vez chamado por Cristo, deixou a sua profissão e seguiu Jesus por todos os anos da sua vida. Com a lição intitulada Família do Rei, no sábado passado, nós apresentamos as informações introdutórias ao Evangelho de Mateus e analisamos o trecho inicial que trata da genealogia de Jesus, quando fomos desafiados a exaltar ao Senhor por sua maravilhosa graça e soberania. Na lição de hoje, de número 2, iremos estudar sobre eventos relacionados ao nascimento de Jesus. A lição de número 2, Deus veio aqui. O objetivo é analisar os eventos relacionados ao nascimento de Jesus e reconhecer Cristo nas Escrituras para adorá-lo com reverência. O nosso texto básico está em Mateus 1 e o versículo 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A nossa introdução. Depois de apresentar as credenciais reais de Cristo, Mateus narra a sublime e intensa chegada do Deus que veio morar conosco aqui na terra. A narrativa do ministério da encarnação é singular. Em toda a história, jamais houve um rei que nascesse de modo tão prodigioso e esplendidamente virtuoso. Jesus, no seu nascimento, foi ignorado, precocemente foi odiado por seus nobres patrícios, mas foi celebrado com dignidade por estranhos, por pessoas que não eram de sua nação. Neste estudo, iremos analisar os textos que falam da chegada de Jesus, o anúncio do seu nascimento, a sua concepção sobrenatural, a visita dos magos e a sua fuga para o Egito. Em cada episódio, iremos perceber a soberania divina em sua fiel supervisão no envio do seu Filho ao mundo, para o posterior cumprimento da sua palavra. Então, vamos lá, de Bíblia aberta, vamos ao estudo da nossa lição. Vamos lá, de olho no texto. Finalmente, o tempo certo chegou e Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher,
Gálatas 4, versículo 4, diz o apóstolo Paulo: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. A esperança messiânica finalmente se concretiza. A cabeça da serpente foi esmagada e a redenção de Israel chegou, conforme Gênesis 3,15, a profecia da vinda de Cristo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mateus testemunhou que em Cristo, Deus veio ao mundo, confirmando o que disseram os profetas. Agora ele registra estes eventos para a confiança da Igreja de Cristo. No primeiro momento, Mateus aborda sobre o nascimento do rei. O nascimento de uma criança é sempre um momento especial. Mas o nascimento de um membro de uma família real é pomposamente celebrado e amplamente noticiado. Contudo, o nascimento de Jesus Cristo não foi assim. Longe dos palácios, o Rei dos Reis nasceu em condições muito simples, mas sobrenaturalmente gloriosas, por pelo menos duas razões. A primeira razão, que tornou o nascimento de Jesus particularmente glorioso, foi a sua concepção sobrenatural. Maria achou-se grávida, ainda virgem, por intervenção do Espírito Santo. Em Mateus 1,18 está registrado: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Antes de sabê-lo, sendo um homem bom, José planejou romper o noivado sem expor Maria publicamente. Mas em um sonho, o anjo do Senhor acalmou o coração de José e confirmou a agência divina daquela gravidez, que Maria achava-se grávida do Espírito Santo. A segunda razão refere-se à causa da revelação da sua missão redentora. Ainda no mesmo sonho, o mensageiro divino instrui José, Mateus 1,21, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa o Senhor é salvação, e sinaliza a bendita missão redentora que estava nos ombros daquela criança. Conforme Isaías 9,6, que é muito conhecido, e se vocês puderem aí em casa citarem comigo, eu agradeço. Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Graças a Deus, Ele veio para salvar, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A concepção sobrenatural e a missão redentora de Jesus aconteceram como cumprimento de uma profecia de Isaías. Nós vamos ler os dois textos, estão aí, disponibilizados para vocês. Mateus 1:23, que vai ser citado por Mateus, que é a profecia que está registrada em Isaías 7,14. Os versículos são idênticos. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Como Deus é fiel.
Ele cumpriu sua palavra e veio para ficar conosco, até a consumação dos séculos. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Desta forma, Jesus é Deus conosco. Ele assumiu a natureza humana igual à nossa, em todas as coisas, à exceção da sua tendência para o pecado. Jesus, diferente de nós, ele não tinha pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo em santidade, ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado, morreu e ressuscitou sem pecado. Cristo jamais pecou. E neste aspecto, o Senhor Jesus, ele é diferente de todos os demais descendentes de Adão que pecaram. Fora isso, Jesus tinha a mesma natureza que a nossa. Mas embora Jesus estivesse conosco em carne e sangue humanos, ao mesmo tempo, ele nunca deixou de ser verdadeiro Deus. Em obediência a Deus, José recebeu a sua mulher, e diz o texto de Mateus 1,25, que não a conheceu até que deu à luz, até que deu à luz seu filho, e lhe pôs o nome de Jesus. A título de informação, a palavra conheceu, no sentido bíblico, manteve relação sexual. Então, José recebe Maria como sua esposa, mas não mantém relação com ela até que, advérbio de tempo, até que nascesse seu filho Jesus. Obviamente que após o nascimento de Jesus, José e Maria vão manter relacionamento conjugal de esposo e esposa normalmente. Se vocês olharem em Marcos capítulo 6, ali você encontra nomes dos irmãos de Jesus. Ali fala de José, ali fala de Tiago, ali fala de Judas e fala ainda de algumas irmãs. A Bíblia não registra o nome de suas irmãs, mas em Marcos 6,3 fala que Jesus tinha esses irmãos e algumas irmãs. Muito bem. A reverência ao rei. Mateus nos informa que Jesus nasceu em Belém, nos dias em que o violento e astuto Herodes governava a Judeia. Surpreendentemente, vieram do Oriente até Jerusalém, guiados por uma estrela, uns magos, procurando pelos reis dos judeus que acabara de nascer no intuito de adorar este rei que acabara de nascer. Perturbado, Herodes inquiriu dos líderes religiosos o local do nascimento de Cristo. Em Belém, responderam eles. Quando Herodes inquire dos líderes religiosos da época o local onde o Cristo deveria nascer, eles respondem: em Belém, de acordo com o profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, que diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Após apurar o tempo exato do sinal do nascimento da criança, o esperto Herodes envia os magos a Belém e orienta-os a retornarem com as informações sobre a sua localização. Guiados pela estrela, os magos partiram e encontraram em Belém um menino com sua mãe. Cheios de alegria, entraram na casa, adoraram a criança e ofertaram-lhe presentes. Após a visita, os magos, sendo avisados em sonhos por uma divina revelação, para que não voltassem para junto de Herodes, eles partiram, retornaram para as suas terras por um caminho diferente.
Agora observe a reação daqueles que deveriam receber o Senhor com a maior alegria. Os sacerdotes e os escribas conheciam as Escrituras e sabiam com exatidão onde o Messias deveria nascer, mas simplesmente desprezaram a feliz notícia. Herodes e toda Jerusalém ficaram perturbados pelo motivo da presença dos visitantes orientais, mas do povo, nenhum sinal de maior interesse. De Herodes, apenas ciúmes e más intenções. Entretanto, estes desconhecidos peregrinos nos ensinam que é preciso mais do que privilégios e conhecimento meramente intelectual das Escrituras para desfrutar da graça de Cristo e honrá-lo como Rei. Mas como é que eles sabiam sobre o Cristo? Estudiosos apontam o possível testemunho dos judeus que foram dispersos na Babilônia, ou mesmo talvez a influência de Daniel e seus amigos lá em Babilônia. Seja como for, o fato é que esses homens viram um menino ainda pequeno no colo de uma mãe pobre, mas não obstante, se inclinaram, adoraram, confessando que ele era o Cristo, o Salvador do mundo. Felizes os que assim confiam no Senhor. Como diz João, capítulo 1, e os versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E finalmente, agora Mateus fala sobre a perseguição ao rei. Após a partida dos visitantes orientais, novamente Deus fala com José em sonhos e o instrui a fugir com sua família para o Egito, pois Herodes procuraria a morte da criança. Na mesma noite, eles partem para o Egito, onde permanecem até a morte do rei tirano. Novamente, Mateus vai registrar o cumprimento de outra profecia na pessoa de Jesus. Em Mateus 2,15, as palavras de Mateus, que estão registradas em Mateus 2,15, fazem referência à profecia registrada em Oséias, capítulo 11, verso 1. Mateus 2,15 diz assim: esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei meu filho. Já em Oséias, capítulo 11, o verso 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Iludido pelos sábios estrangeiros, Herodes ficou irritadíssimo e mandou matar todos os meninos com a idade de até 2 anos, tanto na cidade de Belém, como nas aldeias circunvizinhas. Esta barbárie foi identificada por Mateus com a profecia de Jeremias e o choro dos filhos de Israel arrastados para o cativeiro babilônico. Em Mateus 2, e os versículos 17 e 18 fazem referência a Jeremias 31:15. Está aí na sua tela, leiamos Mateus 2, 17 e 18, que dizem assim: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Quando Mateus registra isso, está fazendo referência à profecia de Jeremias 31:15, que diz: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Não obstante as vítimas da maldade devem colocar
as suas esperanças na consolação divina. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus termos. Portanto, de acordo com Jeremias, por mais que sejam vítimas de maldade, o coração humano deve colocar a sua esperança de que há também promessa de consolação divina para a sua vida. Implacável, Herodes via com mórbida desconfiança qualquer um que aspirasse tomar seu trono. Assim, fora da jurisdição de Herodes, o Egito foi um lugar seguro para um breve tempo de refúgio. O ouro recebido como presente serviria agora para as despesas necessárias durante a viagem. Além disso, naquele tempo, havia no Egito grande número de judeus, e a presença de conhecidos certamente traria certo conforto para a família de José, Maria e de Jesus. Herodes morre. Morto Herodes, José recebe nova visita do anjo e instruções para voltar a Israel. Porém, como Arquelau, filho de Herodes, reinava na Judéia e não havia herdado apenas o trono, mas também a mesma tirania do pai, assim divinamente instruído, José e sua família fixam residência em Nazaré, cumprindo assim a palavra do profeta que diz: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Quando Mateus registra estas palavras, está fazendo referência à profecia de Isaías 11, o verso 1, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Desde a infância, Jesus foi um homem de dores. Por isso, ele é perfeitamente de simpatizar conosco. Quando sofremos debaixo de alguma cruel perseguição, nós podemos clamar a ele. Ele consegue perfeitamente se identificar conosco. Os poderes deste mundo continuam perseguindo Cristo, insistem em tentar impedir que o Emanuel continue conosco. Contudo, ele sempre cumpre sua promessa e permanecerá conosco até a consumação dos séculos. Vimos, portanto, que o Rei bendito veio a nós por meio da glória divina, a fim de nos salvar e de estar conosco para sempre. Ele foi reverenciado como rei por estrangeiros, mas foi ignorado e hostilizado pelos seus. Todavia, em todo tempo, contou com o cuidado do Pai para que a sua palavra fosse cumprida. Bem, a partir de agora, você tem as perguntas sobre essa lição, e eu gostaria que você pudesse fazer a gentileza de respondê-las. Se você puder tirar uma foto e nos enviar, a gente agradece. Após as questões de olho na vida, vamos agora procurar aplicar o que aprendemos nesse texto. Primeira aplicação para as nossas vidas. Deus está conosco. Reconheça-o nas Escrituras. Frágil e despercebido aos olhos do mundo, nos braços de uma jovem mulher, o Salvador do mundo circulava pelas poeirentas ruas do pobre vilarejo de Belém. Na forma de uma criança, Deus veio ao mundo. Deus veio até nós, resistindo silenciosamente à hostilidade de seus opositores, até o tempo de manifestar ao mundo sua glória bendita. O príncipe da paz habitou entre os homens
e eles não creram nele. Mateus conhecia as Escrituras e em seu evangelho pretendeu fortalecer a fé de seus irmãos, mostrando-lhes o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus Cristo, como estudamos no sábado passado. Não podemos incorrer no mesmo erro, no erro de muitos que vimos em tempos passados. A palavra de Deus nos revela o Salvador. Precisamos ser sensíveis aos ensinos a respeito de Jesus, a fim de reconhecer o seu caráter santo e vivermos para a sua glória. Muito bem. Esta é a primeira aplicação. Deus está conosco. Reconheça-o nas Escrituras. A segunda, Deus está conosco. Adore-o com reverência. Guiados por Deus, os viajantes do Oriente fizeram longa jornada para reverenciar o Cristo menino. O honraram como Senhor e Rei. A adoração que prestaram e as dádivas que ofereceram foram aceitas aos olhos de Deus. Que grande lição desses gentios. Se os magos, com o seu limitado conhecimento, fizeram isso por Cristo, então por que nós, tão altamente privilegiados, não fazemos? O Emanuel está entre nós, e não é mais um frágil bebê. Hoje, ele tem todo o poder no céu e na terra. Portanto, devemos adorá-lo com sinceridade de coração e oferecer-lhe as mais altas honrarias. Ainda que ninguém mais o reconheça como digno, ainda que nos custe nossos recursos, certamente encontrá-lo nos trará grande alegria e a segurança de andar por um novo caminho. Ele veio ao mundo para nos salvar. Chegamos ao final do nosso estudo. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que este momento tenha alimentado a sua alma. Eu vou pedir um momentinho da sua atenção, que nós inclinemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor, encerrando este momento da escola bíblica. Oremos. Bendito Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade na manhã desse santo dia. Obrigado, meu Deus, porque na tua infinita graça o Senhor enviou Jesus Cristo até nós. Deus se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça, cheio da verdade, pleno em misericórdia. Veio de uma forma graciosa, através de uma virgem, um nascimento sobrenatural. Te louvamos por isso, Senhor. Entrou na nossa história sem nenhum pecado para nos resgatar. Por isso, nós o adoramos como Rei. Nós te adoramos como Senhor. Nós te adoramos, Cristo, como Deus das nossas vidas. A ti a honra e a glória para sempre. Permita, meu Deus, que a gente consiga te encontrar nas Escrituras. Permita-nos, Deus, que consigamos nos fortalecer através das Escrituras. Para a tua glória, eu oro para que a tua bênção alcance todos os teus filhos e filhas que estiveram conosco nesta oportunidade. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado pela presença nessa nossa escola bíblica. Daqui a pouquinho, às 10 horas, estaremos entrando novamente em seu lar com o nosso culto divino. Que Deus abençoe a todos vocês. Até daqui a pouco.